Olá, esse é o nosso terceiro encontro. Na última aula, a gente falou sobre os 3 dos 4 requisitos necessários para configurar um ato como ilícito. Quais são eles? A gente falou sobre a conduta, a gente falou sobre o dano, falamos também sobre a culpa. E aí eu fiquei devendo para vocês explicar um pouquinho melhor. Tatiana, o que vem a ser imprudência, perícia e negligência? Eu vou explicar de uma maneira light, vou exemplificar e vou dar a palavra-chave. Tendo essa palavra-chave, vocês não vão mais, de forma alguma, se equivocar, não vão misturar o que é imprudência e o que é negligência. Tá? E a gente tem aí no nosso cotidiano exemplos fartíssimos, então não tem como errar. Vamos lá. Então, quando que um cidadão ele terá culpa numa ação gerada por imprudência? O que é imprudência? Consiste na falta involuntária de observância de medidas de precaução e segurança, de consequências previsíveis, que se faziam necessárias para evitar um mal ou uma infração à lei. Não entendi nada, Tatiana. É o seguinte, a imprudência é quando você assume ali, você age por uma falta de atenção, por uma infração qualquer. Você tem a intenção de gerar o dano? Não, você não tem. Mas você agiu de forma inconsequente. Você foi imprudente. Exemplo, falta de atenção. Exemplo concreto. Você decide avançar o sinal vermelho. Você decide exceder o limite de velocidade prevista para aquele trecho. Você agiu? Sim, você agiu. Você infringiu? Sim. Você assumiu o risco? Sim. Você foi imprudente. Então, a imprudência, a gente vai dizer com certeza que ela é mais do que uma falta de atenção. Ela é uma ação precipitada e sem cautela. Você age de forma diferenciada da esperada. Você espera que o cidadão respeite a sinalização de trânsito. Você espera que ele respeite o limite de velocidade. Mas ele age sem cautela, ele age de forma precipitada. Então, a palavra ação é a palavrinha-chave para a gente configurar uma imprudência. E quando que eu ajo? Eu vou pular para o item C, para fazer um confronto. C3, tá? Vou aí fazer um confronto entre o item 1 e o 3. Quando que eu ajo com negligência? A negligência ela é a inobservância do dever, uma conduta omissiva. Eu não ajo, eu deixo de agir. Eu deveria, né? Eu tenho uma conduta esperada. Você chegar ao médico, ao posto médico e esperar um atendimento. Recebeu o atendimento? Não. O médico se omitiu do seu dever. Então ele foi negligente. A negligência representa uma omissão voluntária de diligência ou cuidados que o bom senso aconselha em circunstâncias de consequências previsíveis. Não houve atendimento, a consequência ela é previsível. Para você, técnico de inspeção, o que seria uma negligência na sua atividade? Seria você suprimir uma etapa da inspeção. Você sabe que há ali uma sequência, né, várias etapas sequenciais para o seu trabalho de inspeção, para a sua atividade. Mas você resolveu pular uma etapa. Você foi imprudente? Não, você foi negligente. Você deixou de cumprir com uma das etapas. Você assumiu aquele risco. Então, tá aí o confronto. Quando eu falo imprudência, eu ajo de forma irresponsável. Quando eu falo de negligência, eu deixo de agir de forma irresponsável. E o que é a imperícia? A imperícia você não está apto, você não está preparado, você não está qualificado para exercer aquela atividade. Olha aí, é a inaptidão especial, a falta de habilidade ou experiência, ou mesmo de previsão no exercício de determinada atividade. Exemplo, falta de qualificação para a execução de ensaios não destrutivos. Se você não tem essa qualificação, você não pode executar essa tarefa. Você estaria sendo imperito, agindo com imperícia. E está aí para vocês o 4º requisito para que se configure um ato ilícito, que seria o nexo. É necessário que haja uma ligação entre o resultado e a ação
para que eu configure um ato ilícito. Então, vamos avançar um pouquinho mais na aula e a gente vai ver o seguinte: verificados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, veremos que esta se divide em dois tipos distintos. Que tipo de responsabilidade civil a gente vai avaliar? A gente vai avaliar se ela é objetiva ou subjetiva, deixando aí já de antemão que uma responsabilidade subjetiva, quando eu falo em subjetiva, eu estou falando de sujeito, pessoa. Então, vamos avançar na aula. Responsabilidade objetiva. Vamos fazer uma leitura. É o tipo de responsabilidade na qual o agente causador do dano deverá repará-lo sem que seja apurado ou até mesmo provado o elemento culpa. Ou seja, eu não vou apreciar, eu vou não entrar no mérito, se houve ou não a intenção de lesionar, a intenção de causar um dano. Simplesmente ocorreu o dano, a responsabilidade objetiva já está configurada. Respondem objetivamente pelo dano o fornecedor e o prestador de serviços, ou seja, a empresa. Você imagina o seguinte: você pode ingressar com uma ação contra o Estado. Você foi a aquele caso mesmo do hospital, que você tem uma negligência, né, no atendimento médico, e você pode processar o médico? Pode. Mas você necessariamente deve processar o Estado, que é quem vai responder objetivamente. E aí não interessa se houve culpa, se houve intenção no dano causado ao paciente. Não vou avaliar se houve intenção ou não. O que interessa é que houve o dano. E quem vai responder por isso? O Estado. E, paralelamente ao Estado, num caso particular, em situação semelhante, se é uma clínica particular, quem vai responder? O dono da clínica particular. A clínica, né, como um todo, ela vai responder por aquela ação. Então, a jurisprudência predominante nos tribunais, ela indica que a empresa, ela tem como verdadeiro risco do empreendimento assumir a responsabilidade perante a vítima no lugar daquele profissional incapaz de exercer adequadamente as suas funções. Pois o que é exposto no momento da lesão é o nome dessa empresa, que é mais fácil de identificar para a vítima. Você vai a um laboratório e você tem um exame equivocado, você tem algum tipo de prejuízo no seu atendimento junto ao laboratório. É um laboratório particular? Tudo bem, você pode processar o profissional subjetivamente? Pode, mas você muito mais facilmente, de forma muito mais interessante, você vai processar o laboratório, que é de fácil identificação e o dano, a reparação é certa. Se houve o dano, se houve o ato ilícito, você pode processar o laboratório, que você terá a sua reparação, se for configurado, né? Se houver aqueles 4 requisitos e se for configurado o ato ilícito. O juiz ele não vai apreciar, nesse caso, se houve intenção ou não de provocar o dano. O que interessa é que houve. Essa é a responsabilidade objetiva, tá ok? Vamos passar então agora, vamos confrontar com a responsabilidade subjetiva, quando o sujeito responde. Se o sujeito for responder, calma, a situação é um pouco mais complicada. E o sujeito ele não assume assim, da mesma forma o risco do negócio, o risco do empreendimento, que o Estado assume quando fornece um serviço, que uma empresa particular assume quando fornece um serviço. O sujeito, a situação é diferente. A responsabilidade subjetiva é aquela relativa ao profissional, à pessoa. Aqui sim será apurado o elemento culpa, ou seja, se a pessoa agiu ou deixou de agir da forma que deveria. Importante ressaltar que o profissional liberal, engenheiros, advogados, médicos, entre outros, ele assume a obrigação de meio, ou seja, no decorrer do serviço prestado, utilizará todas as formas possíveis para atingir o objetivo final e, por isso, a culpa deverá ser apurada e este profissional ele deverá comprovar que não agiu de forma ilícita, causando dano a alguém ou ao patrimônio de alguém. Ou seja, o profissional liberal ele vai responder subjetivamente, ele não responde como empresa. Vai sim, durante o processo, haver a análise se houve intenção
ou não houve intenção, qual é a culpa desse profissional liberal naquele dano gerado. E por último, só para não deixar de falar, a gente tem a ação civil pública, que ela não vai ser buscada pelo indivíduo. Na verdade, assim, em alguns tipos de interesses, alguns tipos de ações de interesse maior, de interesse coletivo, como o dano causado ao meio ambiente, o dano causado, uma infração da ordem pública, ou então um dano causado a bens e direitos de valor histórico ou cultural, enfim, de interesse coletivo, você vai buscar o Ministério Público que vai te representar nessa ação. Então, a ação civil pública, além da ação judicial, que pode ser proposta individualmente, isto é, a própria vítima do dano procura o Estado, que nesse caso é representado pelo juiz. A ação civil pública ela é uma ação que é movida pelo Ministério Público, que em nome de um grupo de pessoas ou da coletividade que sofreu a lesão, visa garantir o direito destes. Bom, gente, a gente encerrou com essa terceira aula, com esse terceiro encontro, o tema da aula Aspectos Legais do Exercício da Profissão. Eu espero que tenha sido minimamente agradável, que não tenha ficado muitas dúvidas. O que for necessário, o que eu achar pertinente, vou deixar uma bateria de exercícios para vocês se prepararem para a avaliação. E estamos aí, espero que a gente se encontre numa próxima aula.